Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso amigo advogado, Dr. Sergei Cobra. Dr. Sergei, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado, meu caro Dr. Thomas Law, meu amigo. Você começou nas prerrogativas da OAB, quando Alguns anos atrás, né, Sergei? Bastante tempo. E foi uma grande aquisição para a classe. Você fez até plantão de prerrogativas, ajudando os advogados que eventualmente foram violados em suas prerrogativas. E hoje você, para minha alegria, é conselheiro da ordem junto comigo. Sim. Figura no conselho, numa honrosa posição. Eu sempre digo que o judiciário é o maior e mais importante poder de Estado, o contexto da justiça, do qual a OAB e a advocacia é parte indispensável. Então nós somos agentes do Estado. Então sermos conselheiros juntos é uma grande honra, grande alegria para mim, que vi você caminhando na advocacia, sofrendo como todos nós sofremos, enfrentando. Você tem um valor inestimável, porque muitas vezes as pessoas enxergam as outras que têm mais condições como uma trajetória fácil, e você não teve uma trajetória fácil como empresário, como advogado. Então, parabéns, e fico muito contente de estar aqui no seu podcast. Aliás, adorei o nome, Contrato Social, que lembra Rousseau, né? Fala sobre a inspiração de uma sociedade um pouco mais igualitária, e que, na verdade, o ser humano nasce bom, e é a sociedade que o estraga. Eu não acho exatamente isso, a gente pode discutir aqui também, mas gostei do nome, parabéns. Sergei, a gente aqui tem os nossos telespectadores que são jovens advogados, temos estudantes de direito, e a gente queria saber, queria que você falasse da sua trajetória pessoal, profissional. Te conheci na condição de professor da universidade, da faculdade, da FAAP. Você ministrava as aulas, inclusive de prerrogativas, de ética. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, também da influência da sua mãe, doutora Zulaye Cobra, que foi uma grande política brasileira, ainda atua bastante, e a gente sabe da atuação dela, inclusive no Congresso Nacional, né? Ela que foi uma das proponentes da emenda constitucional 45, exatamente, da reforma do judiciário. Queria que você contasse um pouco da sua infância e da sua trajetória profissional e acadêmica. Bom, se a gente for resumir aqui a minha trajetória, eu sempre digo em palestras ou mesmo quando sou questionado, porque o pessoal elogia muito minha mãe, né? Zulaye Cobra Ribeiro. Eu falo, não tenho culpa de ter mãe tão boa assim. Então, minha mãe realmente é uma mulher extraordinária. Sim. Isso, até quem a critica por posições diferentes E reconhece uma das virtudes mais caras do ser humano, que é a coragem. Ela é muito corajosa, firme, séria. Então eu tive esse privilégio. Deus me tirou meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai aos 16 anos num acidente de carro pavoroso aqui na Marginal. Atropelou 2 cavalos, imagina, voltando para casa. Mas eu tinha uma mãe muito guerreira que cuidou de mim, do Fabrício e do Tiago, são meus outros 2 irmãos. Aliás, o Fabrício também tem uma carreira política muito exemplar. É atual secretário das subprefeituras em São Paulo. Tem uma missão importantíssima. Então, nessa trajetória, eu fiquei assim muito querendo ser o arrimo, né? Aquele filho, né? O primeiro filho. Então eu fui fazer marketing, fiz SPM, fiz direito junto no Mackenzie. Não sabia muito bem para onde ir. E minha mãe me deixou muito à vontade na época. Faça o que você... Comecei primeiro trabalhando em multinacional. Na área executiva? Na área executiva, trabalhei na Pirelli, trabalhei no Banco Real, no Banco Itamaraty, do falecido Lacir de Moraes. Trabalhei em alguns lugares e um dia fui para o escritório nas férias e peguei um processo de atentado violento e pudor, tipo penal que nem existe mais, falei, nasci para isso. Falei, mãe, eu vou ficar aqui. E de lá não saí, estou lá há 29 anos.
com ela, a sociedade com ela nossa, vai para 30 anos o ano que vem. Sou muito feliz, sou muito realizado e também tive o privilégio de pegá-la nessa fase como legisladora. Então participei de todos esses projetos que você mencionou, reforma do Poder Judiciário, ia a Brasília, conversava com ministros, com deputados, então eu tive uma experiência muito rica de ter uma sócia, que tenho até hoje, graças a Deus, e fui moldando a minha personalidade, que eu digo que é um pouco mais diplomática, mas com bastante escola Zulaye. Então, portanto, eu sou briguento também, não, eu exijo as prerrogativas, por isso que acabei virando presidente das prerrogativas. Fui candidato a presidente da OAB, numa campanha maravilhosa, na sua chapa da também. Qual você foi parte Exatamente. muito importante, ajudou demais. Não ganhamos, mas não perdemos, porque nunca se perde isso. Sim. E hoje também componho um conselho, sou advogado criminalista, parei de dar aula, porque a atividade Uma agenda cheia. ela também, ocupa muito espaço. E eu agora me dedico exclusivamente à advocacia criminal, que é um sacerdócio. Defender, sobretudo numa época em que a sociedade está tão polarizada e cada vez menos, isso para mim é um capso de minúcia, uma coisa muito ruim, cada vez menos entende o que é direito de defesa, cada vez menos entende o que é judiciário, o que é plenitude de defesa, não obstante ter tanto acesso à informação. Só que as pessoas não querem ter a informação ou a reflexão necessária para entender o que é o papel do advogado, as garantias constitucionais. É sempre o inimigo da vez. Quem que é que está sendo processado? A depender do direito penal do inimigo, eu quero a punição. E é por isso que nós nos encontramos nessa situação caótica de hoje. E doutor Sergei, na sua opinião, na advocacia criminal, qual que é o maior desafio hoje para um advogado criminalista no Brasil? Olha, o Raimundo Pascoal Barbosa tinha uma frase, foi presidente da OAB de São Paulo, que eu repeti inclusive na nossa campanha: advogado de modo geral tem que ter coragem, se souber ler e escrever ajuda. É claro que é uma hipérbole, o advogado tem que ter conhecimento, tem que ter leitura, só que é uma verdade, porque o advogado tem sido colocado cada vez mais num fio de navalha de contestação, a ponto de quererem criminalizar a conduta do causídico. Sim. Isso é antigo, né? Desde Napoleão querem nos calar, porque uma defesa bem feita, técnica, ela não faz um milagre, mas ela traz à tona todos os direitos e garantias que aquela pessoa tem. Sim. E se porventura alguma regra de processo for violada, é melhor para nós, enquanto sociedade, que essa pessoa seja absolvida, mesmo que ela tenha alguma culpa. Na dúvida, né? Não, mesmo que haja alguma certeza de prova, se formalmente não tiver tudo correto, é bom para nós que ela seja absolvida. Não é bom se sempre tiver problemas formais. É bom que exista isso para que haja correção, para que no futuro a gente não tenha esse problema. Porque hoje, Thomas, nós temos um problema muito grande. As pessoas falam assim, é só uma regra, é só uma questão de foro, é só uma firula jurídica. Imagina, se ele foi julgado em Brasília ou em Curitiba, tanto faz. Mas qual é o problema do Supremo pegar os casos todos? Então a gente tem uma confusão de competência que não é de hoje, que torna a profissão muito complicada. E quando o advogado enfrenta isso de maneira contundente, ele é arriscado a ser confundido com o cliente. Então eu te diria que o maior desafio do advogado hoje é manter a espinha dorsal ereta, não abrir mão de suas prerrogativas profissionais e contar com a OAB para defendê-lo, porque a OAB precisa dar essa assessoria, porque vivemos tempos muito difíceis e muito bagunçados em termos de direito. Doutor Sergei, como é que você avalia a nossa legislação penal? Na sua opinião, você acha que devemos ter alterações, modificações? E quais temas que você acha mais importante agora nessa sociedade mais atual que vivemos, uma alteração do próprio Código Penal? Olha, eu falei do contrato social e citei Rousseau. Rousseau é o autor do contrato social e ele dizia que a sociedade que corrompe, o ser humano nasce naturalmente bom
e a sociedade o corrompe. E tem a outra teoria, do lobo é o lobo do homem, Sim. da qual eu me filio um pouco, infelizmente. Porque às vezes a pessoa geneticamente já nasce naturalmente com algumas tendências ao crime. A educação, a formação, ela ajuda a dirimir, ela ajuda digamos, a segurar um pouco essa pessoa. Então, nesse dilema que é filosófico, antropológico e sociológico, muitas vezes a sociedade sempre clama pelo tamanho da pena para a resolução dos problemas. Uma mudança da alteração da pena. Sempre fala em tamanho da punição. Então, se a gente fizer sair aqui na rua agora, fazer uma pesquisa, assim, as penas são muito brandas no Brasil. E a gente tem, já lá atrás, os pensadores do direito que dizem que não é o tamanho da pena, a becaria, e sim a certeza da punição que faz o indivíduo não delinquir de novo. Você pega uma pessoa que comete crime na rua. Olha esse rapaz que foi morto no Ibirapuera, às 5 da manhã, mexendo no celular. Essa pessoa já tinha roubado um monte de gente antes. Se ele tivesse sido preso na primeira vez, certamente essa vida teria sido poupada. Então, o bandido, ele assalta porque ele tem certeza que ele não vai ser pego por um aparato policial que não está à altura da nossa necessidade criminal. Uma impunidade que é um problema da polícia, não é da justiça. As pessoas precisam entender, o legislador, que o problema de segurança pública no Brasil não é um problema de justiça, é um problema de polícia, de estrutura da polícia, civil e militar. Isso dá um outro assunto que daqui a pouco a gente toca. Mas voltando à tua pergunta, a gente pode fazer reformas penais aqui e acolá, mas não adianta essa fura legiferante de aumento de pena, porque senão a gente não vai sair do papel. Olha o caso das mulheres. Nós tivemos legislações excelentes para proteger a mulher. E ela continua morrendo, apanhando, sendo estuprada todos os dias pelo homem. Isso é uma coisa assim que é dramática, não obstante as penas estarem mais altas. Isso a demonstrar que a gente precisa tratar a raiz do problema, tratar na prevenção, na segurança pública, que é uma questão de polícia e de estrutura para essa mulher ser protegida. Porque tem muitas que morrem na mão dos homens com medida protetiva. Entendi. Então, para ser bem objetivo, não vejo como solução aumentar pena. Não sou contra o aumento pontual. Algumas coisas a gente pode mudar, porque eu acho também que... Por exemplo, aquele debate da menoridade. A gente sempre foi contra, né? Mas a gente sabe que hoje o adolescente tem uma mentalidade. Podemos adequar isso. Só não podemos tratar isso como panaceia que vai resolver tudo. Porque isso dá voto. É muito bonito você falar essas coisas, sobretudo na mídia. As pessoas adoram. Por quê? Porque estão mal informadas. A gente tem que reestruturar a polícia no Brasil, dar dignidade para o policial, cargos e salários condizentes, lei orgânica para a Polícia Civil. Ah, entendi. E ter uma espécie de administração melhor do nosso contingente. Eu sou a favor da unificação das polícias, mas isso não passa, é muito... mas no mundo inteiro a Polícia é civil. E você concorda com essa mudança, doutor Sergei, sobre a Guarda Civil Metropolitana, aquela questão de mudança de nome, de dar uma outra... Claro que, na verdade, a mudança de nome é um projeto da prefeitura, eu acho válido. Você valorizar sempre é bom. Você tem polícias no mundo que são municipais, inclusive. A gente poderia até pensar nesses modelos. O que não dá é para ficar nessa coisa anacrônica, enxugando gelo e só falando, gritando que bandido tem que ir para cadeia. Isso pode dar voto. Só que assim, a população precisa se informar. Você que está escutando o programa, se informe um pouco mais, não a ponto de ser uma pessoa que entenda do direito criminal, mas vai buscar estatísticas, vai entender um pouquinho que esse tipo de discurso não é um discurso adequado para a gente mudar a legislação. A gente precisa ter seriedade com o tema, porque é muito apelativo dizer assim, o vagabundo vai para a cadeia e o policial sofre nas... Tá tudo embrincado em problemas sérios de administração, de corrupção. Então, e também não é uma crítica pontual a nenhum governo, a nenhuma administração, ao sistema estruturado.
Você acha que a mulher que foi presa lá no Parque do Povo, ela era a chefe da receptação dos celulares? Tinha uma chefe e ninguém sabia disso há tantos anos? E tem muitas câmeras hoje na cidade de São Paulo, né? Não, mas tem muitas camadas de proteção do crime organizado. A gente está pensando até, e muita gente fala sobre isso, que o PCC, isso também dá muito voto falar isso, que eles estão se infiltrando e tal. Mas por que está acontecendo isso? Porque o Estado está misturado. Nós temos que ter coragem de enfrentar esse tema para poder sair dessa situação que a gente está. Agora, não é popular dizer que a polícia está envolvida também. Porque tem muitos bons policiais, tem gente vocacionada, mas uma parcela dessa estrutura está carcomida. Doutor Sergei, você que é um advogado testado, experimentado, como é que você lida em casos de grande repercussão midiática, né? A gente sabe que o advogado criminal, de um lado, tem que olhar e fazer a defesa técnica, mas também do outro lado tem a pressão da opinião pública. Como é que você lida em casos de grande repercussão? Olha, eu fui teu professor de ética. Se eu não souber responder isso, eu vou entrar, né, em uma situação... Olha, na verdade, a ética da advocacia, ela vai muito além só de respeitar o outro colega. Você tem que ter um compromisso com a sociedade. Outro dia eu fui num programa de televisão há muito tempo atrás e a repórter me perguntou: o que você acha da estratégia de defesa do advogado tal no caso da, sei lá, da Suzane Richthofen? Eu falei: eu não acho nada. Eu não acho, que eu não posso achar. Eu não posso dizer eu não posso fazer esse tipo de comentário. E o nosso estatuto de ética, que é lei federal, que é uma atividade, por isso que a advocacia é tão nobre, embora não tão agradável, como diz lá a insígnia no IASP, o nosso estatuto determina que a gente deve se abster de comentar casos alheios em televisão, em debates. Então a gente tem que ter um pouco de noção do que está acontecendo. Agora, na paridade de armas, se o Ministério Público vai para a televisão e eles não têm controle, embora a gente tenha criado o CNMP, controle do Ministério Público, eles têm uma via de duas mãos com a imprensa num caso de repercussão, é natural que o advogado tenha o mesmo direito. Porque, por exemplo, um caso de júri, ele vai a júri popular e a opinião que o povo tem sobre o seu cliente, se ele for acusado, é tão importante quanto a dinâmica da justiça. Então você também pode ir na televisão, fazer um comentário. Influencia muito os jurados também, né, doutor Sergei? Mas tem que tomar muito cuidado. Eu tive alguns casos de repercussão que eu atuei. Por exemplo, Pimenta Neves, aquele jornalista que matou a outra jornalista, Sandra Gomide. Só que nesse caso eu atuei na assistência de acusação. Entendi. E aproveitei muito a época da exposição para explicar judiciário, explicar a atuação da advocacia. Só que as pessoas querem que você fale os detalhes, como é que foi, né? Então você tem que ter muita postura, tem que saber os limites de tudo que você está falando, sobretudo para também não estragar teu caso. Porque muitas vezes um caso ou uma investigação ela é estragada por conta de entrevistas. Tem que tomar muito cuidado. Nós tivemos casos aí, inclusive, de microfones abertos, em que o acusado ou a acusada falou alguma coisa, aí a televisão nacional foi lá e mostrou. Sim. Então, olha, tem que ter preparo para saber o seguinte: você está atuando num caso de repercussão, você está representando toda a classe e a sociedade está toda te olhando. Então, tenha muita postura. Estude bastante o caso, né? E coragem redobrada, porque você vai sofrer. Doutor Sergei, você já foi o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo. E você fez até um livro importante, acho que até uma cartilha de prerrogativas. O que você destaca nessa sua atuação da comissão e o que você vê agora esses desafios da advocacia em relação às prerrogativas no atual momento em que vivemos, nessa transformação social que vivemos? Não sei se você lembra, no primeiro dia de aula da FAAP, da qual você fez parte e eu também, eu como professor, você como meu aluno, aliás, um aluno brilhante, eu distribuí uma cartilha da OAB, que eu, na época... Por que eu fiz essa cartilha? Porque eu sentia que no seio da própria advocacia, Thomas, os advogados não tinham muita noção
Do que era do que são as prerrogativas e até onde, quais são os limites, ou o que realmente lhe confere a lei. Vou te dar um exemplo que fez parte da cartilha, até algumas pessoas reproduzem isso, mas entendem que não é correto, que é a palavra pela ordem. É um grande exemplo. O advogado, ele tem uma palavra pela ordem que é quase que irrestrita. O legislador assim o fez para dar uma equiparação de forças entre o Ministério Público e o magistrado, que tem o Estado, todo o arcabouço a seu favor, e o advogado que está ali numa posição mais frágil. Então ele pode interromper a qualquer momento um julgamento. É claro que lá consta como sumária e imediata. Por quê? Porque você está num julgamento, no tribunal, o desembargador fala, olha, o carro era vermelho e o carro era azul. Se você deixar passar, não falar na hora, o desembargador vai votar daquele jeito e não vai dar tempo de mudar. Então você tem que falar, pela ordem, desembargador, o carro era azul, não era vermelho. Você não tem que esperar a concessão da palavra. Isso também está na lei. Só que muita gente, se você conversar com juízes, com promotores, vão falar, não é isso que a lei diz. É sim, senhor. Só que você tem que usar ela com parcimônia. Você não vai ficar a todo momento, a não ser que seja preciso, necessário, você vai ficar interrompendo todo mundo toda hora só porque você tem essa prerrogativa. Mas ela eu sempre digo nos meus discursos, pela ordem, vírgula, começa a falar. Tem muito advogado que fala, pela ordem, aí o juiz, não, dá licença, daqui a pouquinho o senhor fala. Ou então, não, é matéria de fato? Eu não sei quem que inventou essa história. Entendi. O desembargador pergunta, é matéria de fato? É matéria que eu quiser, porque a lei me confere falar. Agora, estude para também não fazer uma palavra pela ordem e estragar o teu... Não continuar. E não estragar o teu argumento. Porque às vezes você vai interromper algo que pode também... Então tem que usar com muita inteligência. E doutor Sergei, como é que você analisa agora essas sustentações orais por vídeo? Isso é uma coisa complicadíssima. Sem a participação efetiva da advocacia. Mas isso é uma coisa complicada porque assim, o vídeo veio na pandemia e tem muita gente que gosta e ajuda. Eu fiz uma audiência ontem, Presidente Prudente. Eu fiz em São Paulo, eu fiz por vídeo. Era uma audiência que não havia necessidade também de presença. Tem algumas situações, veio para ficar. Veio para ficar. Eu acho que as partes concordando. O que acho que a advocacia se ressente era da presença do juiz no fórum, sobretudo nas cidades. E mesmo aqui em São Paulo, você precisa de alguma coisa, ele tem que estar lá. Isso está melhorando, está voltando. Acho que no começo houve uma certa discrepância. Teve até um magistrado, salvo o melhor juízo, posso estar enganado, mas que pediu que estava fazendo um estudo no exterior, aí não poderia... Isso foi fruto da pandemia. Sim. Acho que muita gente teve que ficar em casa e de forma necessária. Sim. Então... acelerou o processo. Acelerou o processo. Agora, especificamente com relação às sustentações orais, você tem que... Eu acho que é muito mais importante, independente de ser de vídeo ou presencial, algumas câmaras no Tribunal de Justiça, eu fiz uma segunda-feira que é sempre presencial. Eu acho que sustentação oral presencial é muito melhor. Lógico, importante. Tem que voltar. Eu acho que ser híbrido é bom, porque de repente um advogado que esteja no interior ou fora de São Paulo, ele possa preferir o híbrido, seja melhor para ele. Sim. Ou mesmo nos tribunais superiores, não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um avião para Brasília. E para o STJ, o STF. Não tem, entendeu? Então acho que tem que ter opção, sempre privilegiando a possibilidade do advogado falar fisicamente. E precisa também, talvez, aí é importante, regulamentar um pouquinho as sessões. O advogado às vezes chega às 9 horas da manhã e tem lá 30 sustentações. E ele vai ficar esperando. Paciência também é uma arte da advocacia. Sim, concordo. Só que às vezes ele vem e não é julgado o caso dele porque não dá tempo. E aí ele passou o dia inteiro. Então acho que poderia ter uma regulamentação. Eu tenho, inclusive, eu entrei com um requerimento no TJ, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, já faz uns 5, 6 anos, pedindo que fosse organizado. Por exemplo, manter uma parte dos advogados na manhã e uma parte dos casos à tarde. Entendi. Seria uma forma do advogado, digamos, ser privilegiado um pouquinho, né? E para dar conta dessa demanda, né? Que justiça seja feita também tem muitos casos, tem muitas sustentações e tem muitos desembargadores bons que escutam, que prestam atenção, ministros. E a gente tem que cada vez mais aumentar esse contato. Como diz o
presidente da OAB, o Sica, justiça é diálogo. Sim. Se a gente tira o diálogo, se a gente tira o contato, a gente perde essa possibilidade de humanização do judiciário. Eu acho que inteligência artificial é bom, o vídeo é bom, mas o tete-a-tete, né? Diferente, né? Ele sempre traz um resultado melhor. Eu penso assim, mas não sou radical. Tem que ser assim. Acho que a gente pode adaptar. Doutor Sergei, como é que foi a sua experiência como conselheiro da OAB e secretário-geral da CAASP? Que aprendizados você carrega dessa sua atuação institucional? Olha, foram várias que inclusive culminaram na minha candidatura a presidente da OAB. Por que eu queria ser presidente da OAB? Por que eu quis fazer esse livro das prerrogativas? Que é justamente o papel institucional da Ordem. Que a Ordem possa ser essa ponta de lança da sociedade civil. Eu acho que nós estamos melhorando em vários aspectos. Acho que a advocacia tem forçado uma postura mais altiva da OAB. Eu estou voltando agora para o Conselho junto com você. A gente tem adotado uma postura mais forte. Na última reunião do Conselho, da qual você estava lá junto comigo, o presidente da OAB aqui do Estado fez uma nota em relação àquele confisco dos celulares dos advogados. Sim. Aquilo é absurdo. Aquilo é absurdo. No STF. No STF. E aí eu li a nota da OAB Federal e falei, olha gente, essa nota da OAB Federal não dá. É muito cheia de entretantos. Aí o presidente da OAB estadual aqui soltou uma nota mais forte. E depois o ministro voltou atrás, o ministro Zanin, disse que não vai mais acontecer isso, que foi algo pontual, tal, mas é inaceitável. Então, para mim, a OAB ela precisa dar essa inspiração para o advogado nesse papel institucional. Eu aprendi isso de fora e de dentro, para a gente poder ter esse respeito real. Silêncio no tribunal, o advogado está presente. É isso que eu quero. Silêncio, o advogado chegou. Não chegou uma pessoa que está indo lá perturbar. Tá lá um dos pilares da justiça brasileira. Por isso que eu falo, outro dia eu falei isso numa delegacia, estava discutindo com o delegado me deu razão, mas o escrivão deu risada. Eu falei, eu sou a maior autoridade aqui na delegacia, com todo o respeito ao delegado. Porque o delegado não é tripé da justiça. Ele é um ser humano maravilhoso e importante. Aliás, desprestigiado, porque a Polícia Civil é muito maltratada em termos de estrutura. De um modo geral. De um modo geral. Mas eu lá represento a justiça brasileira. Eu, não Sergei, o advogado. E advogado. Então, é essa noção. E outra coisa, a OAB participar dos momentos políticos, nacionais e estruturais do judiciário a ponto de influenciar. Não reagir. Ser ponta de lança. A OAB tem que se posicionar, doa quem doer. A OAB não tem que ter popularidade. Nós tivemos no passado presidentes da OAB Federal que queriam ser ministros. E aí ficavam agradando o governo. Que isso? A OAB é independente. Sim. A OAB não tem nada a ver com o executivo. Mas eu entendo que tem que se relacionar bem. Então esse é o grande mistério. Eu tenho muito orgulho de ser conselheiro da Ordem e teria muito orgulho também de figurar e tive muito orgulho de ser diretor da CAASP, das entidades, porque são entidades fundamentais para o Brasil. Doutor Sergei, você já participou de vários podcasts, você é o âncora do podcast da OAB São Paulo, acho que já te acompanhei em várias da TV Cultura. Sim, sim. Né? E como é que é você ser também um entrevistador, debatedor? Você tem esse papel, além de ser um grande advogado, um grande debatedor político. Como é que é essa seara de você trazer, de um lado, a sua experiência nessa formação técnica e do outro lado também trazendo as informações para as pessoas? Olha, você está sabendo, tanto quanto eu, que esse papel que você está fazendo é mais difícil desse aqui. Aqui é muito mais tranquilo, porque você ser entrevistador é muito difícil. Dizem que você conhece a pessoa não pelo que ela fala, mas pelo que ela pergunta. É muito difícil perguntar. É verdade. Eu fiquei 3 anos e 2 meses na Rádio Cultura.
Eu tinha um programa todos os dias. Eu era âncora do 8 em ponto. Era um programa de rádio, matinal, das 8 às 9 da manhã. Eu entrevistei mais de 800 pessoas. É dificílimo você encaixar uma pergunta, saber o momento de interromper. Porque às vezes você tem que interromper, porque o cara fala demais. E você tem que dar um corte. Então, isso me deu uma bagagem. Eu fui convidado pela presidência da Ordem aqui em São Paulo, eu aceitei o desafio. Lá nós estamos entrevistando ministros, promotores, juízes, advogados, advogadas. E eu acho que vai fazer funcionar e vai aproximar essa família forense, que eu digo que o advogado não é convidado para o almoço de domingo, nessa família forense. E eu espero contribuir para resgatar isso, fazendo esse papel que você está fazendo aqui. Agora, é difícil, sim, porque você responder... Você pode falar qualquer coisa. Agora, você saber perguntar, saber elaborar uma boa pergunta e motivar o entrevistado, isso não é tarefa fácil, não. Professor Sergei, a gente tem um bloco especial nesse programa que você pode indicar um livro, um filme, um documentário para os nossos telespectadores. Mas isso você responde no nosso segundo bloco. Tá bom. E aí eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social e hoje com o professor Dr. Sergei Cobra. Sergei, que livro que você indicaria para os nossos telespectadores? Bom, a minha formação a minha formação humanística, eu devo ao Dostoiévski. Eu li muito. Falei que eu perdi meu pai muito cedo. Fiquei muito deprimido, 16 anos, então não saía. Ficava lendo Crime e Castigo, O Idiota. O Idiota é maravilhoso. Adoro a história do príncipe Minkin, que faz uma série de situações bem esdrúxulas. É claro que os irmãos Karamazov têm muita coisa de justiça também. Tem um assassinato. Eu não estou querendo parecer erudito, não, mas tem muito conteúdo para poder você ser um bom advogado e entender de justiça e da base humanística. O advogado, ele não se forja só com o livro técnico, né? O advogado entende tanto... técnico entende tanto de direito quanto o engenheiro entende para você ter uma base humanística, para você poder entender o ser humano na sua falha, na sua miséria humana, você tem que ler muito romance, né? Então eu indicaria Dostoiévski e Kafka. Acho que Kafka também é bom. Mas não o processo só. O processo é dramático. Tem um que pouca gente leu, que é o Castelo. O Castelo é a história do K também, agrimensor, só que ele tem que passar, para você que é empresário, Thomas, é interessante você ler, ele tem que passar por uma série de burocracias para chegar no Castelo. E aí você vê todas as artimanhas, as burocracias, parece o Brasil um pouco. Cheio de problemas. Riscos do Brasil. Eu acho que esses dois livros são assim, estruturais. Esses dois autores são estruturais para um advogado criminalista. Eu sempre falo, se você quer ser criminalista, tem que ler pelo menos esses dois autores. Aí tem um monte de coisa. Eu falei de Rousseau, falei do Lobo é o Lobo do Homem. E filme. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é Os Miseráveis, mas o antigo, não o novo, e não o musical. Musical eu não gosto. Não que eu não gosto de musical, eu não gosto o antigo, que é um filme belíssimo sobre o perdão, sobre a regeneração do ser humano, né? Acho que quem conhece a história sabe, o ator principal vira prefeito, ele é egresso das masmorras do crime, ele roubou um pão que ele estava com fome. Eu não vou contar aqui, vai que ninguém assistiu. É fácil. Deixa assim pra Entra galera no stream que tem lá. Os Miseráveis, mas o antigo, não o novo. Os Miseráveis. Tem uma versão nova também. Assista o antigo. Eu digo o antigo, que é eu não lembro agora o nome dos personagens. Tem a Uma Thurman, que faz a mulher, que é a mãe da menina. Eu lembro desse... E tem um ator principal, que é o Lionel Nelson. Não, eu esqueci o nome. Veja lá que tem. Dr. Sergei, falando de Conselho Estadual da OAB São Paulo, liderado pelo nosso presidente Sica, esse ano teremos grandes decisões, né? Um deles
é a questão do 5º Constitucional. Acho que são 3 vagas para o TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça. E a minha pergunta para você seria, a gente sabe que você é um grande nome dentro do Conselho, junto com outros juristas, temos o Toron, temos outras figuras importantes do nosso Conselho de São Paulo. O que você acha do 5º Constitucional, desse sistema, né? E como é que você também analisa os novos ministros que chegam em tribunais superiores? Olha, eu penso que já passou da hora da gente fazer uma reformulação nessas estruturas todas de indicação de juízes. O 5º Constitucional, eu sou a favor. Minha mãe é contra. Minha mãe acha que cada um tem que ficar na sua área. Mas eu sou a favor. Eu digo minha mãe porque minha mãe fez parte de reformas. Sim. Né? Então foi legisladora. E ela foi conselheira da ordem. Mas eu acho que tem que ter. Eu acho que o arejamento é importante. Mas eu até já falei no Conselho da Ordem, eu mudaria aí teria que ter uma mudança constitucional, teria que ser uma emenda constitucional. Eu acho que a lista da OAB tinha que ir direto para o governador. Não tinha que passar pelo tribunal. A lista porque hoje de 6 nomes. A gente constrói. Nós vamos ter nesse certame que você mencionou, serão 3 listas. Exato. Então são 6, 6 e 6. Então são 18 nomes que nós vamos ter que escolher. Tanto eu quanto você. A gente vai votar. Sim. Então nós podemos ser responsáveis pelo nome que vai ser o próximo desembargador. Sim. Eu e o Thomas votamos no conselho, somos conselheiros titulares. E essa lista, que é sextupla, deveria ser tríplice, na minha opinião. Porque salvo engano, eu não sei se o Ministério Público manda uma lista sextupla. Precisa estudar isso. Eu acho que manda também. Acho que manda também. Do 5º do Ministério Público manda. Mas por equiparação, o desembargador escolhido da magistratura, ele não tem uma lista sextupla, né? Ele tem uma lista tríplice. O tribunal já manda para o governador uma tríplice. Sim. Que são os oriundos, que é a maioria, a maioria que é oriunda do próprio tribunal. É quinto, né? Eu sou ruim, como um bom advogado, eu sou ruim em matemática. É um quinto, quanto que é o resto? Um quinto da advocacia, um quinto do ICP, quanto que sobra? 3/5. 3/5 são juízes de carreira. Eles mandam direto. Sim. Então não tem um crivo anterior. Então, se eles podem mandar direto, por que a OAB e o Ministério Público não podem mandar direto? Mas aí teria que ter uma mudança constitucional. Mas tá tudo bem. Vamos lutar para isso no futuro. Eu acho que o tribunal também não vai fazer grande questão. Mas também não seja por uma referência ao Tribunal de Justiça? Então, mas a referência, se a gente é igual, não tem hierarquia, por que tem que ter esse crivo? Porque, eventualmente, é o candidato que vai ingressar na magistratura? Pode ser uma visão. Por isso que tem, talvez. Eu acho que talvez seja por isso. Mas aí, às vezes, sabe o que aconteceu uma vez? Rejeitaram uma lista nossa. Porque eles não viram 3 viáveis. Dos 6. Os nomes. Aí rejeitaram. Isso teve em 2003, gestão lá atrás, que foi a primeira vez conselheiro, rejeitaram. Aí ficou uma briga, a lista foi parar. Renomear uma outra lista. Uma lista, a gente não quis dar outra lista, a gente bateu o pé, falou: essa é a lista, foram eleitos na OAB, porque talvez eles não enxergaram 3 que eles pudessem considerar aptos. Dos 6. Entendi. O que é um capítulo de minúcia para os candidatos. Já pensou se você faz parte de uma lista e o tribunal devolve? É ruim. Essa lista não serve? É ruim. Então, eu entendo o que você quis dizer. Não acho que isso vai ser a mudança do século, mas eu acho legal que se nós somos iguais, juízes, promotores, advogados, e o governador que vai ter que escolher. Então, por que a OAB já não pode mandar 3? Quer dizer, o executivo que escolhe. O executivo que escolhe. Mas isso nos remete a outra questão das escolhas dos ministros do Supremo, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e dos tribunais regionais também. Aí, sob o crivo do presidente da República. Exato. Vamos mudar esse sistema, né, Thomas? Esse sistema já está antigo. O ministro que entra hoje, com 40 e poucos anos, ele fica até a compulsória, que é 75 anos. Sim. É muito tempo para um ministro ficar lá. Ele pega cacuetes, formas de interpretar. Ele até cansa. Ele acaba não tendo o mesmo idealismo do começo. Então eu acho que mandato, talvez igual a senador, 12 anos, não sei, a gente pode encontrar uma fórmula intermediária. Penso que listas também, acho que lista é legal.
porque hoje o presidente da República escolhe qualquer pessoa, né? O requisito é notável saber jurídico, ilibada a reputação, e diferente do tribunal, que é notório, né? Para ser desembargador é notório. É notório. Para ser ministro supremo é notável. Tem que ser um super conhecimento jurídico. Entendi. E às vezes não acontece. E a idade isso. também, né, Sergei? Tem alguma questão de idade, não é? Tem, mas a idade. A idade não. Imagina, o Toffoli foi com 43, o ministro André Mendonça, que aliás está dando um bom exemplo. Estou gostando dos votos do ministro André Mendonça, tem feito votos interessantes na questão do 8 de janeiro, votos não tão pesados lá na pena, ponderando que tem crime, mas não exagerando na pena. Está dando uma excelente contribuição, ministro da. Mas a idade limite é a idade de presidente da República, Sim. 35 anos. Sim. Não tem limite. E nem tempo de advocacia. Aliás, em tese, você pode nomear qualquer pessoa que tenha notável saber jurídico e ilibada a reputação. Então vamos botar uma lista, talvez, um outro crivo do Congresso. Que mais? Mandato. Mandato de 12 anos. E outra coisa. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter controle funcional. Minha mãe, Zulaê, fez a reforma do Judiciário. A gente criou o CNJ. Conselho Nacional de Justiça, que é para controlar o quê? A atividade funcional do ministro, dos juízes. A lei fala em juízes, então é todo mundo. Que horas que chega, quantos processos despacha, se pede vista, não pode ficar muito tempo. Isso tudo hoje não tem um controle. E o Supremo se declarou não afeito ao controle do CNJ. Então quem que controla o ministro do Supremo? O Senado? O Senado é só para crime de responsabilidade. Para isso não precisa ter nova lei, não. É só interpretar a lei como está. E o CNJ fala em controle de juízes. Ah, mas o Supremo controla a decisão do CNJ. Tudo bem, mas continua tendo que ter alguém para fiscalizar esse poder, que tem muito poder. Tá certo que numa democracia alguém tem que ter a primazia de errar por último, senão vira bagunça. E é justamente por esse ser humano tão importante que ele precisa ter controle rígido. Ele é nosso funcionário público. Ele não é um todo poderoso. Então ele tem que ter controle sobre tudo que ele faz administrativamente e funcionalmente. Doutor Sergei, já estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, passou muito rápido. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais do nosso Contrato Social Podcast. Eu quero te parabenizar, você está conduzindo muito bem, você tem sensibilidade. Me senti muito à vontade aqui para responder. Gostei das tuas perguntas. Diz que não tem pergunta difícil, sim resposta, né? Complicada. Mas eu me senti muito à vontade, tenho acompanhado. E eu acho que você está dando... tenho certeza que você está dando uma grande contribuição para a estrutura do Brasil, entrevistando pessoas interessantes e também do judiciário, para a gente poder melhorar. Eu sou otimista. Na verdade, eu não sou otimista como assim que tudo vai melhorar. Nós estamos vivendo uma fase difícil do Brasil. Polarização, problemas de liberdade de expressão, problemas também das pessoas entenderem que o judiciário deve abarcar questões de dano moral. Você pode fazer a piada. Você não pode prender o cara que fez a piada, mas você pode questionar se ela foi ofensiva para você pessoalmente. É o que está na Constituição. E também a gente tem que entender que o Brasil está caminhando, o mundo está evoluindo, as novas realidades. Então eu sou igual a Ariano Suassuna. Eu sou um realista esperançoso. E eu aqui no seu programa, essa esperança ela fica mais forte por você estar conduzindo e um homem tão ocupado como você, com tantas coisas para fazer, se dispor a fazer esse papel na sociedade. Parabéns. Pessoal, obrigado pela participação de vocês até esse presente momento e agradecer ao nosso convidado especial, Dr. Sergei Cobra, um grande advogado criminalista aqui do Brasil. Muito obrigado, Dr. Sergei, e vamos fazer o convite para as próximas. Obrigado a todos vocês e até a próxima.